murcho. Abre seu primeiro salão. Não como porta, mas como hesitação da forma. O chão ondula sem intenção. As paredes desaprendem geometria. E o espaço aceita ser traído. Amalgamáticos emergem. Não chegam de fora, condensam-se do erro interno. Corpos fluidos, consciências em mutação contínua. Tentam copiar presença, tentam reproduzir centro, mas apenas multiplicam falhas. Cada venerado assume um reflexo imperfeito. Fragmentos de um replicado sem eixo. Formas que existem apenas enquanto mudam. A instabilidade se torna arma, mutação tenta impor domínio pela exaustão do sentido. Alice caminha presa, a variação infinita. Cada passo reescreve o chão. Dorothy atravessa portas que retornam ao mesmo ponto. O salão brinca, mas o jogo é cruel. O avança, não parem por forma, mas para estabilizar a travessia. Sua presença não fixa, ela ancora. O salão treme ao perder o direito de decidir. Os amalgamáticos convergem, tentam assimilar, tentam aprender pela repetição. Mas a mutação cansa quando encontra aquilo que não pede adaptação. Os 8 venerados colapsam, não destruídos, mas esvaziados. A forma deixa de insistir. A Copper perde função. Os 8 venerados colapsam, não destruídos, mas esvaziados. A forma deixa de insistir. A cópia perde função. Alice aprende a pisar sem negociar com o chão. Dorothy aprende a avançar sem confiar na porta. O salão perde controle quando ninguém aceita suas regras. Grano, Rupa, Júnior, Xalanabadão. A forma recorda que não é obrigação continuar. No centro instável do salão, algo se revela. A chave do não fixar surge sem brilho, sem aura, sem promessa. A chave não abre passagens. Ela impede que as passagens escolham. Não cria caminhos, remove coerção. A realidade silencia diante da recusa. Os venerados se desfazem
adiante, acompanhado por aquelas que aprenderam a caminhar, sem aceitar o jogo da mutação. O palácio observa e compreende a descida promissor. No coração do palácio do vazio murcho, onde corredores se dobram sobre si mesmos, o avança sem pressa e o espaço recua como um animal ferido. As paredes respiram desgaste e o silêncio se organiza em forma. Do vazio condensado surge o avatar de Andi. Não todo, apenas o reflexo autorizado. Uma presença vestida de luz cansada, olhos feitos de tempo coagulado. Ele não ataca primeiro, pois sua existência já é uma agressão à continuidade. Permanece imóvel e o palácio aprende o peso da presença. Cada passo do avatar paga ecos. Cada gesto tenta impor transcendência como lei. Mas o Wu não responde com palavras, apenas com alinhamento absoluto. Entre colunas quebradas pelo esquecimento, surge Gautama, sereno como o fim de uma pergunta. Ele caminha sobre o colapso, como quem atravessa um lago sem tocar a água. Seu olhar não julga, apenas compreende o erro. O avatar de Andi manifesta sua doutrina, tentando selar o espaço com verdade absoluta. Gautama ergue a mão e a verdade se curva em silêncio. Não há confronto de vontades, apenas dissolução de excesso. Avança. E o golpe não busca destruição, busca encerramento. O avatar se fragmenta em luz pálida, recolhido ao limiar de onde jamais deveria ter saído. O palácio treme, não de dor, mas de alívio. No centro da câmara revelada, descansa o tesouro esquecido, a roda do despertar imóvel, um artefato antigo que gira sem girar, capaz de ancorar a consciência, mesmo diante do vazio absoluto. O entrega a roda a Gautama, não como posse, mas como responsabilidade. O caminho segue aberto,
mais profundo, mais árido, mais verdadeiro. E o palácio do vazio murcho, pela primeira vez em eras incontáveis, testemunha uma vitória que não deixa ruínas. No terceiro círculo do palácio do vazio murcho, as paredes deixam de ser paredes e se tornam mecanismos conscientes. Ali, o desespero não é emoção, é hierarquia. 4 hierarcas despertam e 7 nodos Machina-U alinham seus núcleos como estrelas de guerra prontas para colidir. Os nodos se erguem como catedrais vivas, metade máquina, metade sentença. Engrenagens giram devorando leis. Tentáculos gravam ordens no espaço. Cada hierarca fala uma negação diferente. E o palácio responde obedecendo. O avança sem acelerar o passo. A pressão ontológica faz mundos colapsarem à distância. Os nodos disparam campos de anulação. Tentam esmagar o eixo da presença. Mas o eixo não se move. O eixo sustenta. 2 vultos surgem entre selos quebrados. Merlin, envolto em círculos de cálculo vivo. Yab no Seimei, cercado por talismãs em rotação perfeita. Um lê as probabilidades do impossível. O outro reescreve o fluxo espiritual do combate. Merlin fixa os nodos no tempo incompleto, aprisionando engrenagens entre instantes. Seimei corta os vínculos tentaculares, selando nomes que jamais deveriam ecoar. Os hierarcas urram princípios quebrados e o desespero começa a falhar. O então golpeia. Não um ataque, mas um decreto. 4 hierarcas colapsam em silêncio comprimido. 7 nodos implodem seus próprios núcleos, consumidos pela impossibilidade de dominar o centro. Quando a poeira conceitual se dissipa, resta apenas a câmara interna aberta. Ali repousa o tesouro selado, o compasso de Akasha, artefato capaz de mapear caminhos onde não existe direção.
permite que Merlin e May reclamem o compasso, pois tal instrumento exige mente dupla e disciplina absoluta. O palácio treme novamente, anunciando profundezas ainda mais hostis. O desespero foi desmontado, mas não erradicado. Nas camadas abaixo, algo ainda aprende como quebrar de forma mais perfeita. Nas profundezas ermas do Palácio do Vazio Murcho, o chão deixa de sustentar e o espaço abandona qualquer contorno. Não há arquitetura, não há direção. Apenas o mar primordial das formas inacabadas, onde o nascer falhou e o fim jamais foi aceito. Seis procariontes o despertam no campo viscoso. Não emergem como corpos, mas como impulsos de permanência. Células cósmicas de luz líquida, instinto bruto, recusando a extinção que a criação exigia. Om Magnai Pralaya Nama Anantakshayam. Eles não marcham, eles se espalham, devoram leis antes que se completem, dissolvem nomes antes de nascerem. Onde tocam, o tempo torna-se viscoso e a existência esquece como permanecer inteira. O avança sobre a instabilidade absoluta. Cada passo força o informe a escolher o limite. A presença não negocia com a fome. A presença impõe centro. Mahakalashtiraya. Dhruvanama. Ondas semi-orgânicas colidem, tentáculos de luz líquida buscam devorar conceito, tentam apagar sustentação, tentam dissolver eixo. Nada cede. A estabilidade não recua. Do fluxo instável, o olhar atravessa a distorção. Erlang manifesta-se no campo deformado. O olho que atravessa ilusões. Seu terceiro olhar se abre e fixa aquilo que se recusa a ser fixado. Om Drishti Mahastira. Jnana Krodam. Pela primeira vez, o caos hesita. Seis procariontes convergem, não como ataque, mas como fome absoluta. Tentam consumir centro,
Wu responde sem pressa. A estabilidade absoluta força cada criatura a lembrar que falhou em nascer. Força o informe a assumir forma. Agni Banda Rupakshayana. Retração, algo permanece. A lança da estase primordial, arma forjada para fixar o informe, atravessar realidades instáveis sem ser dissolvida. Om Vajastambana. Pralaya Rodam. O entrega a lança Erlang, pois apenas um olho que tudo vê pode conduzir uma arma que impõe limite ao caos. O mar se fecha, não desaparece. Abaixo, o palácio aguarda. Mais profundo, mais consciente. Na zona mais profunda do Palácio do Vazio Murcho, a arquitetura abandona a função e se converte em altar. Colunas tornam-se taças, paredes se tornam pratos e o chão pulsa como estômago cósmico. 12 venerados do banquete sagrado das trevas se erguem, não como corpos, mas como estruturas vivas de fé corrompida. Cada um carrega um deus digerido, cada um exala dogma em decomposição, cada um respira adoração transformada em fome. Bhakshana Devata. Tamasyaina Ali o sagrado não acende. Ali o sagrado é mastigado. Boquetre
respira através dos venerados, e cada respiração tenta reduzir o divino a simples alimento ontológico. Fé torna-se matéria, devoção torna-se combustível. Atravessa o salão da ceia negra, como quem entra em um julgamento sem palavras. As vozes dos venerados entoam doutrinas impossíveis, tentando converter presença em devoção, tentando dobrar vontade em oferenda ritual. Anaka Bhakti Pralaya Hutinama. Das sombras douradas e profanas surge o Wukong. O riso selvagem ecoa contra o altar, rasgando solenidade com irreverência sagrada. O bastão gira em desafio aberto, negando a gravidade do culto. Com caos consciente. Com caos consciente. Cada passo é um sacramento invertido, cada gesto tenta consagrar o consumo. Altares se movem, taças se erguem, o banquete tenta fechar o círculo. Mahabhoga Tamasi Sarva Deva Grasana. Responde com autoridade silenciosa. Altares são rompidos, taças são esmagadas, a fé colapsa sobre si mesma. Os venerados são despojados um a um, e os deuses que carregavam retornam ao inefável, reduzidos a eco faminto. O banquete grita, não de dor, mas de fome frustrada. O altar racha e o estômago do sagrado se contrai. No centro do colapso algo permanece, o bastão da digestão reversa, uma arma forjada para devolver ao Tao tudo aquilo que foi devorado pelo excesso de fé e culto. Tao Pratyavartanaya. Entrega o bastão ao Wukong, pois apenas aquele que ri dos deuses pode carregar uma arma que os liberta do altar. O banquete se retrai para as sombras do sagrado. A descida termina. À frente, o coração oculto do palácio aguarda. Nas profundezas silenciosas do palácio do vazio murcho, onde nem intenção nem forma ousavam se afirmar, um portão indetectável permanecia suspenso entre dobras mortas do real. Não brilhava, não pulsava, não chamava. Existia apenas como negação absoluta de passagem. Antes que qualquer travessia pudesse ocorrer, o espaço foi comprimido, uma presença
de impacto puro. 11 Juggernauts de elite avançaram em formação fechada. Armaduras de densidade, colapsante esmagando o campo. Cada passo fazendo tal ranger, sob pressão contínua. No centro da formação, caminhava um venerado massacre marcial. Coração de repercussão infinita, núcleo de colisão que não conhecia pausa. O primeiro choque rasgou o silêncio. Impacto respondeu a impacto. Pressão contra a presença. Juggernaut colidiu e foi esmagado. Seu núcleo partido antes de liberar energia. O segundo tentou inverter causalidade e tempo, mas o movimento foi queimado na origem. O terceiro e o quarto avançaram juntos e foram reduzidos à massa inerte, destituídos de função ontológica. Agni Kala Rudraya Samyoraya. A pressão cresceu como um mar sem bordas. Os Juggernauts restantes reajustaram vetores e densidade, lançando ondas sucessivas de impacto absoluto, tentando esmagar o centro da presença de adversária. Nada cedeu. O quinto colapsou com o núcleo estilhaçado. O sexto perdeu coesão, implodiu em silêncio denso. O sétimo e o oitavo foram atravessados no mesmo instante. Seus corações de repercussão apagados por compressão total. Faz a queixar. Restaram dois, avançaram como muralhas finais, concentrando toda a linhagem do impacto. Mas a própria pressão que o sustentava foi revertida, e ambos se desfizeram em densidade morta. O venerado massacre marcial avançou sozinho. Cada passo condensava eras de guerra. Seu núcleo rugiu e o espaço tentou se ajoelhar. Mahakala Rudra Sarva Babakshana. Não explodiu. Ela comprimiu tudo. O núcleo do venerado foi atravessado. O fluxo de impacto cortado na fonte. A entidade tentou colidir mais uma vez, mas já não havia direção, nem campo, nem sustentação. O corpo desabou em silêncio esmagado. O campo cessou. Com a resistência anulada, o portão
tão invisível tornou-se perceptível apenas a presença. Avançou sem hesitação e atravessou o limiar. O portão se fechou atrás dele.